O ser humano é o único que detém o poder de tanto incendiar uma plantação quanto de apagar. Por isso, onde quer que houver um ser humano, sempre haverão problemas, desde os mais simples aos mais tensos. Pense numa criatura difícil. Assim como em todos os locais há uma concentração de seres imperfeitos que desejam melhorar, dentro das igrejas também existem seres de carne e osso. Saiba disso. Porém, por se tratar de igreja, dentro dela era que deveria ser o último lugar do mundo a apresentar certos conflitos. Só que alguns dentre o povo de Deus, eu estou falando de alguns, não de todos, há aquele grupinho que ora bastante, mas que vigia pouco. E essa falta de vigilância é o que leva muitas vezes questões internas de dentro da igreja para juízes incrédulos, para julgarem aqueles que pertencem à casa de Deus. Na moral, pensa aqui comigo. É justo que aquilo que concerne à casa de Deus, à igreja, seja resolvido por aqueles que não estão nem aí para ela? Hoje, a gente vai falar sobre a Assembleia de Deus em Pernambuco e algumas cocitas também. Vem comigo. Antes de continuar, se você está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito neste canal, aproveite, inscreva-se, deixe seu like, comente e compartilhe o vídeo. Ative também as notificações no sininho aqui do lado para que você possa receber novos vídeos semanalmente, beleza? Então vamos lá. Você que acompanha meu canal com certeza sabe que eu nunca fui de trazer vídeos de treta para você. É um tipo de conteúdo que não edifica em nada, cara. E eu nem queria abordar esse assunto, mas esta palhaçada já encheu o saco. Para começar, eu não sou o dono da verdade, mas sou o senhor absoluto da minha opinião. E por ser membro da Assembleia de Deus há quase 23 anos, quem mais tem o direito de saber o que está acontecendo dentro dela sou eu. De uns tempos para cá, o nome da Assembleia de Deus tem rondado muitos processos judiciais por razões que deixam muitos membros com uma pulga atrás da orelha. E aí surge a pergunta, afinal de contas, o que está acontecendo? De um lado, uma multidão acredita na idoneidade do pastor Ailton José Alves, presidente da instituição. Do outro, outra multidão toma como verdade absoluta o que um presbítero, ou melhor dizendo, ex-presbítero, diz sobre o pastor nas redes sociais, expondo a igreja ao escândalo. E tudo isso só porque seus interesses políticos não foram apoiados pelo pastor Ailton. No meio fica a igreja dividida entre quem mente e quem fala a verdade. E até que se prove, os julgamentos são os piores possíveis. Cara, tá com raiva do pastor? Procura ele pessoalmente, vai na casa dele, solta o verbo, coloca o dedo na cara dele, lava a roupa suja, bicho. Mas não envolva o nome da instituição não, meu amigo, porque aí a história é outra. E toda a minha revolta é essa. Eu só observo que um homem tem colocado uma interrogação enorme na cabeça dos membros da Assembleia de Deus em nome dos seus próprios interesses. Se ele quer resolver com o pastor, ele resolve com o pastor. Ele está envolvendo a igreja. E aí é onde entra aquela configuração que eu falei no vídeo em que eu falava sobre o pastor Ailton e as 23 perguntas, o caso de Coré, Datã e Abirão. Por causa deles, a congregação levantou-se contra Israel. Ou melhor dizendo, contra Moisés e contra o próprio Deus, porque, de certa forma, quem ofendeu a Moisés, ofendeu o próprio Deus, uma vez que Moisés era o homem que guiava o povo de Deus. Se até então nada foi descoberto contra o pastor Ailton, ele tem meu respeito. E é ungido sim, porque a Bíblia chama de ungido até ímpio. Há mais de um ano eu produzi, como falei agora há pouco, o vídeo O Pastor Ailton e as 23 Perguntas, o qual me gerou até o momento 114 mil visualizações, 1.600 likes, 568 dislikes e 984 comentários, entre os quais a maior parte deles foi ofensiva. Se ainda não viu, eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição, tá certo? Para você dar uma sacada. Engraçado é que vídeos mais importantes eu lanço aqui no canal e não tiveram tanta relevância como este. Então, fica claro que o povo de Deus também adora uma tretinha. Vamos ser sinceros, né, cara? Uma queda com a cara no chão e alguns arranhões é o resultado de quem tenta pegar o trem andando. O que eu estou tentando dizer é que muita gente não sabe nem do que se trata e abraça uma causa que não lhe diz respeito. Li, nesse vídeo que eu havia lançado, comentários de gente que faz parte em igrejas que não levam o evangelho a sério, não tem uma vida pautada para ser exemplo, mas acham que podem botar a moral na igreja dos outros. Veja só. O corpo de Cristo não se limita a uma denominação, mas se agrega a toda aquela que ensina a palavra de Deus com responsabilidade e se mantém em comunhão com Jesus. Uma igreja que é referência e originou tantas outras não é galho, cara, é tronco.
Se alguns tiverem um mínimo de sensibilidade, saberão entender o que isso significa. Quando fiz o vídeo sobre o pastor Ailton, como um cara responsável, eu usei de sabedoria para falar os termos mais adequados de algo que eu ainda não sabia o que era de fato. Por isso fui imparcial no meu comentário e deixei bem claro que se houvesse alguém errado, que esse alguém fosse punido. Se alguém não notou isso ou não viu o vídeo todo, precisa procurar um psiquiatra, beleza? E se hoje vemos registros do pastor chegando às varas de justiça acompanhado por seguranças, é porque se fez necessário haver proteção contra aqueles que gostam de provocar e depois querem sair como vítima. Os vídeos espalhados pela internet aí falam por si só. Aí, cara, ficam dois homens velhos barbados, um ex-diácono e um ex-presbítero. Eu falo ex com toda a autoridade que eu tenho, é ex mesmo. Ex-diácono e ex-presbítero alimentando o ódio e jogando o nome da instituição que os abraçou na lama, cara. E ainda vem um grupinho potencializar o discurso desses caras, como se eles fossem revolucionários e estivessem desempenhando um excelente trabalho. Só que vale ressaltar, meu amigo, o patrão desse trabalho aí se chama Satanás. O ser humano é mesmo uma bênção. Produção, bênção não, apaga isso aqui. Coloca bença mesmo, bença com 2 S. Esse tipo de cristão aí é bença com 2 S mesmo. Porque se fossem bênçãos de verdade, eles orariam e não estariam brigando na internet. E foi o que eu quis dizer o tempo todo no vídeo que eu havia produzido no ano passado, cara. E por mais que eu respondesse aos comentários com educação, dizendo que eu não estava tomando partido nem do pastor, nem do outro lá, alguns desequilibrados insistiam em dizer que eu estava babando o pastor e que eu estava levando algum qualquer em cima de tudo isso. Teve gente até que disse que não era digno de falar porque eu estava usando cavanhaque, cara, e ainda estou de cavanhaque ainda aqui. Me chamaram de falso profeta, que eu estava comparando as pessoas de pastor Ailton José Alves com o profeta Moisés, até de advogado de corrupto eu fui chamado. Cara, tinha gente que nem viu o vídeo todo e já veio soltando os cachorros pra cima de mim. Alguns nem escrever sabiam, mas pra xingar eram verdadeiros poliglotas. Na verdade, eu falei que a Igreja de Cristo não poderia estar no meio desse fogo cruzado entre fulano e beltrano. Tanto é que os que entenderam saíram em minha defesa nos comentários e os mais sábios diziam: vamos orar para que Deus coloque no lugar tudo aquilo que está fora. Pois é, meu amigo, isso sim é cristianismo. A atitude de cristão é essa. Não ficar aqui colocando lenha na fogueira só porque não vai com a cara do pastor Ailton José Alves. Lembrando que eu não defendi nem estou defendendo ninguém. Não quero saber quem ganha 70 mil reais, quem ganha 150 mil reais. Eu não sei quem está certo, quem está errado. Eu sei uma coisa, que o olho do Eterno não pisca e ele está vendo tudo. E sabe muito bem pôr em ordem tudo aquilo que está fora do lugar, sozinho, sem precisar da ajuda de ninguém para isso, muito menos de homens tão pecadores quanto os envolvidos. Para ser franco com vocês, eu não concordo com tudo que vejo na Assembleia de Deus, mas foi nela que eu decidi servir a Deus. E nela tem tudo que eu preciso, até pecado tem, uma vez que ela é formada por seres humanos, tá certo? Ou você vai me dizer que na sua também não tem. Dentro das igrejas só não pode faltar a pessoa de Cristo. Sem os demais a gente vive, cara. Pode sair pastor Ailton, entrar Samuel, vir fulano, voltar Beltrano, eu não quero saber. Eu não tenho pastor de estimação, como eu disse agora há pouco. Quem quiser sair dela, que saia. Eu aqui não vou sair da minha igreja por causa de ninguém, beleza? Ex-diáconos e ex-presbíteros são apenas ex. E quem quiser fazer bagunça, abra a sua própria igreja e faça na sua. Pelo amor de Deus, deixa a Assembleia de Deus em paz, cara. Para concluir, eu queria ler aqui um texto do apóstolo Paulo que traz uma reflexão no tocante a situações semelhantes a estas. Observa só. Ousa algum de vocês, tendo algo contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabem vocês que os santos haverão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vocês, por acaso seriam indignos de julgar as coisas mínimas? Vocês não sabem que haveremos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se vocês tiverem negócios em juízo pertencentes a esta vida, trazem para julgá-los aqueles que menos têm estima pela igreja? Para lhes envergonhar, pergunto: não há entre vocês alguém sábio, nem mesmo um, que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão prefere ir a juízo contra o outro, e isso perante infiéis. Na verdade, já é realmente um erro vocês possuírem questões uns contra os outros. Não seria melhor sofrer a injustiça?
Não seria melhor sofrer antes o dano? Mas vocês mesmos promovem a injustiça e o dano, e isso aos irmãos. Ou seja, no ponto de vista do apóstolo Paulo, seria bem mais proveitoso sofrer a injustiça e o dano que existirem questões que possam levantar divisão entre os irmãos. Só que essa parte das escrituras, carinhas como estes aí, esqueceram de ler e ficam aí na internet querendo aparecer. Então, meus amigos, se o conselho do apóstolo Paulo não conseguir convencer vocês sobre o que deve ser feito em situações como estas, nada mais conseguirá. Eu é que não vou perder meu tempo tentando fazer o impossível. Um forte abraço a todos.